Sobre o segundo dia de julgamento no Supremo, nosso convidado agora é o advogado Adib Saad, integrante da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Tudo bem, professor? Como sempre, muito bem-vindo à Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Tiago. É uma alegria estar com vocês. Nós que agradecemos sempre. Professor, os discursos das defesas, as falas dos advogados de defesa, todas essas falas dentro do previsto, tentando desqualificar a delação premiada de Mauro Cid, alguns também, principalmente o Paulo Sérgio Nogueira, a defesa dele, tentando livrar o cliente dele, meio que indicando questões envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, tudo muito previsível ou alguma coisa fugiu ao que o senhor esperava? Tiago, o segundo dia em que as defesas puderam trazer essa manifestação final, que é a sustentação oral, nós tivemos sim coisas previsíveis, que já era esperado, porque resultam na realidade de um espelho das alegações finais, né? As alegações finais são escritas, trazem a parte mais robusta da defesa, e as sustentações orais, elas servem na realidade para reiterar e destacar alguns pontos que a defesa pensa ser mais importante para chamar a atenção dos julgadores. Nesse segundo dia, algumas defesas foram muito incisivas. Talvez para aqueles que não estejam habituados ao mundo jurídico, isso possa ter passado despercebido. Mas para quem é do meio, algumas alegações feitas são extremamente importantes para quem acompanha e espera que o Estado de Direito seja respeitado, ou o devido processo legal seja respeitado. Por quê? Nós tivemos aí, por centenas de anos, muito sangue inocente correndo por baixo das pontes, né? Muita gente inocente sendo condenada. Então, o Estado de Direito acabou criando determinadas garantias, né? A ampla defesa, o contraditório, o acesso integral às provas. E no dia de hoje, as defesas voltaram a insistir na questão de existir um pacote gigantesco de provas, de gravações, de WhatsApp, de mensagens, milhões de mensagens, e a acusação simplesmente destacou aquilo que ela julgava relevante e inseriu na acusação. A própria defesa do ex-presidente diz, olha, daquilo que foi colocado na acusação eu tive acesso, mas há uma imensa massa de provas que poderia ter sido disponibilizada para a defesa e que isso levaria à conclusão diversa da narrativa apresentada pela acusação. Isso é relevante, isso é muito importante, né? Outros aspectos, um deles colocado pelo advogado Zé Luiz de Oliveira Lima, numa sustentação oral em defesa do general Braga Neto, muito importante em relação à validade ou não da delação premiada, com aspectos importantes, as sucessivas mudanças de versão e, inclusive, as contradições entre uma e outra, o que foi replicado em momentos anteriores por outros advogados. Também em relação ao mérito, sim, porque não basta cogitar, você precisa ter prova da participação ou do efetivo início da execução. E tudo isso foi questionado, e foi questionado de forma muito dura pelas defesas. Professor, vou passar a palavra para as nossas comentaristas. Dora Kramer faz a próxima questão. Dora? Boa noite, professor. Bom, a despeito de terem sido incisivas as manifestações, as sustentações, eu queria convidá-lo a fazer, digamos assim, o papel de juiz aqui, fazer um juízo de valor. Queria que o senhor, em face das acusações, o senhor viu a sustentação, deve conhecer muito bem, certamente conhece muito bem a peça acusatória do procurador-geral e prestou muita atenção às defesas, uma confrontada com a outra. Qual é a consistência, embora seja, além de incisivas, as alegações das defesas são consistentes a ponto de dar aos réus uma chance de absolvição? Dora, primeiro, boa noite. Para um advogado que habitualmente faz a defesa, é complicado vestir-se com a toga para decidir. Mas, de qualquer forma, não fugirei da sua pergunta, bastante pertinente e inteligente. As defesas não poderão ser analisadas como um pacote, em um conjunto.
Cada uma delas apresentou elementos importantes que podem levar à absolvição dos respectivos clientes. Então, há que se ter um cuidado especial, porque, do ponto de vista penal, você tem que individualizar a responsabilidade. Ou seja, quando o advogado diz, não há uma única prova, ou uma mensagem, ou uma conversa, ou um documento, ou uma reunião efetiva em que o meu cliente tenha participado ou manifestado interesse ou aderência a um determinado projeto, isso precisa ser levado em consideração. Por quê? Não dá para condenar uma pessoa num pacote, numa baciada. Você tem que olhar conduta por conduta, descrição por descrição e identificar a existência ou não de provas em relação a cada um dos acusados. E aí, respondendo claramente, eu identifico algumas alegações que foram feitas que podem conduzir, sim, primeiro, à eventual nulidade do julgamento, numa futura eventual modificação da corte, né? E, em segundo lugar, que, na hipótese das defesas estarem corretas naquilo que elas disseram, conduzir à absolvição de alguns desses acusados. Professora Adib, agora Deise Ciocari. Professor, boa noite. Eu queria saber em relação à leitura dos votos, né? Muito tem se falado no tempo do julgamento. Aí é uma previsão mesmo, mas eu queria saber se o senhor imagina ou consegue dar alguma noção para a gente de quanto tempo irá tomar essa leitura dos votos. Deise, a pergunta é importante. Por quê? Trata-se, na realidade, de um julgamento histórico para o Brasil. Irá marcar, de certa forma, a própria jurisprudência nacional e servir de indicativo, de indicação para os outros tribunais brasileiros e para o próprio direito brasileiro. Então, eu penso que os ministros terão não só a obrigação, mas uma missão de explicar de forma minuciosa as conclusões a que eles chegaram. Isso levará, sem dúvida alguma, um tempo bastante grande. Bastante grande no sentido de mais do que o normal. Ou seja, serão votos longos, serão votos demorados, serão votos que tentarão exaurir a matéria, analisar todos os aspectos da defesa, porque em eventual decisão por maioria de votos, poderá surgir um recurso para o pleno, para o colegiado total do Supremo Tribunal Federal, o que levará a uma revisão dessa matéria. Então, por ser única instância, não há recurso para outro tribunal, em eventual maioria ou numa condenação. Mas, por maioria de votos, o pleno do Supremo pode ser chamado a responder. Então, não serão votos curtos, não serão votos simples. Tenho certeza absoluta que serão votos trabalhados pelos ministros e pelos seus respectivos gabinetes. Professor Adib Saad, de Direito, mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Voltaremos a nos falar, estaremos acompanhando o desenrolar do julgamento a partir da próxima terça-feira. Obrigado, professor.